Audiolivro O Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Capítulo 6. Os Mandamentos da Prosperidade. Uma socialite disse orgulhosa ao rabino que a visitava: "Um de meus familiares chegou à América no Mayflower junto com os primeiros imigrantes. Outro membro de minha família assinou a Declaração da Independência." Ao que o líder judeu, sem se abalar, respondeu: "E um de meus familiares assinou os 10 mandamentos." Muitas vezes ouvimos falar de Moisés como o homem que libertou o seu povo da escravidão do Egito. É verdade, mas o milionário fez muito mais que isso. Como já dissemos anteriormente, Moisés tinha uma missão de prosperidade. Se pensarmos nesse sentido, veremos por que os 10 mandamentos são, na realidade, poderosos mandamentos de prosperidade. Revisemos por que consideramos esta uma missão de prosperidade. Os hebreus migraram para o Egito em busca de alimento por conta da fome que sofreram durante 7 anos, quando um de seus antepassados, José, ainda governava aquelas terras como primeiro-ministro. José não só salvou seu povo daquele tormento, como os instalou confortavelmente. Enquanto o primeiro-ministro hebreu esteve no poder, seus descendentes foram bem-vindos. Porém, depois de sua morte, os egípcios passaram a odiar os hebreus e encará-los como parasitas. Submeteram-nos, então, à escravidão. Neste momento, a missão de Moisés era fazer com que aquele povo sofrido enxergasse em Deus sua única fonte de provisões. Percebesse que não precisava se submeter à escravidão de um poder estrangeiro para prosperar. Que poderia, de fato, desfrutar de uma vida de fartura em sua própria terra prometida, terra de onde manam leite e mel. Depois de retirá-los do Egito, Moisés provou aos israelitas que Deus poderia atender às suas necessidades dia após dia, fornecendo-lhes o maná dos céus e a água das rochas. Apesar de estar diante de um pai provedor, o povo estava insatisfeito. Lamentava, pois, embora vivesse em regime de trabalhos forçados no Egito, tinha ali alguma garantia de prosperidade. Agiram como muitos de nós fazem quando se acomodam às poucas realizações da vida, em vez de demonstrar fé no Senhor como única fonte de provisão, clamando por bênçãos ilimitadas. Os hebreus continuaram a criticar e a se opor a Moisés, que, por sua vez, teve de recorrer a Deus e pedir orientação sobre como conduzir aqueles rebeldes para sua rica terra prometida. Para ajudá-lo, naquele momento de incertezas, Deus forneceu a Moisés os 10 mandamentos, um guia moral e espiritual. Pelas atitudes negativas e revoltosas dos hebreus e por sua fraca compreensão a respeito das leis morais e espirituais naquele período, foi necessário usar em todos os preceitos o conceito de não deverás. A partir dos 10 mandamentos, conhecemos os ensinamentos de prosperidade e sucesso, específicos, capazes de nos livrar das limitações ou daquilo que nos representasse o melhor para as nossas vidas. Ser bem-sucedido significa obter resultados favoráveis, e esses 10 preceitos nos mostram como fazer isso. Os 4 primeiros dizem respeito à atitude correta do homem para com Deus e sua relação com o Senhor, considerando o seu rico e amoroso Pai, seja como o Deus que reside em cada ser humano, seja como o Deus universal. Os últimos 6 remetem à atitude correta do homem para com as outras pessoas e sua relação com elas. Todos os mandamentos contêm poderosos ensinamentos sobre como ter uma vida próspera. Devemos entendê-los e aplicá-los, especialmente quando, em nossos períodos desérticos, como os hebreus, ficamos tentados a aceitar e nos conformar com aquilo que não representa o melhor para nossas vidas. Ao colocá-los em prática, poderemos também torná-los nossos mandamentos de sucesso e prosperidade. O primeiro mandamento da prosperidade. 1. Deverás considerar apenas Deus como a fonte de tuas orientações e abundantes provisões. Não terás
outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Os egípcios adoraram muitos deuses, o que confundia os hebreus. Moisés procurou ensinar seu povo a recorrer ao único Deus, em busca de orientações e provisões. Foram forçados a acreditar em suas palavras quando no deserto recebiam maná um dia de cada vez. Dessa forma, o Pai amoroso fez com que aprendessem o primeiro mandamento de prosperidade: buscar somente a Ele para a sua abundância. Quando nos atemos ao poder do pensamento e passamos a usar as leis internas da mente para que nossas realizações externas apareçam, o mesmo pode ocorrer conosco. Se estiver buscando orientações e provisões em circunstâncias externas, haverá um momento em que nada mais restará. Você poderá ser forçado a olhar para dentro de si e procurar sabedoria interna de Deus, para que alcance aquilo que deseja. Saber disso é conhecer o maior dos segredos de prosperidade. Como uma professora enriqueceu. Uma professora passou a afirmar que Deus seria a fonte de suas provisões em um momento de terríveis limitações financeiras em sua vida. Sua oração diária era: agradeço pronta e amorosamente ao Pai pelas dádivas que recebi hoje. Deposito minha fé em Deus para as minhas provisões. Não dependo de ninguém e de nenhuma condição. Tu, Senhor, és meu poderoso recurso. Aos poucos, seu sucesso começou a aparecer até que se tornou independente. Prosperou na carreira, recebeu uma herança inesperada que incluía, além do dinheiro, propriedades e joias. Seus bens cresceram de tal maneira que já possuía ações, uma casa confortável e um bom carro. Mais tarde, disse: graças ao fato de reconhecer em Deus o meu mais poderoso recurso, enriqueci. Provou que quando confiamos em Deus como a fonte de nossas previsões e como aquele que nos orienta a clamar por elas, as ricas substâncias do universo, chamadas de o corpo de Deus, trabalham de incontáveis maneiras, multiplicando nossa abundância e tornando-a permanente. O segundo mandamento da prosperidade. 2. Não deverás te ater a imagens mentais de crises financeiras, formas de vida limitadas ou fracassos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Uma imagem simboliza as atitudes duras e engessadas que trazem resultados igualmente rígidos, tais como doenças, desarmonia, confusões e fracassos. Esse tipo de pensamento normalmente chega até nós através de terceiros. O importante é não aceitarmos tais ideias e afirmações limitadas ou nos atermos a elas. Quando imagens negativas tentarem atrair nossa atenção, devemos repetir mental e verbalmente a seguinte declaração: não. Não aceito isso como verdade próspera sobre minha situação, sobre mim ou sobre minha vida. Negue-se a aceitá-las com o pensamento: não, não, não. Muitos recobraram a saúde usando mentalmente o termo não, enquanto todos em volta diziam o contrário. Rebata qualquer tipo de limitação dizendo: a ausência de vida, substância ou inteligência não existe em lugar nenhum. Portanto, nesta situação, não há ausência de vida, substância ou inteligência. A mente é estimulada por vibrações fortes de saúde, riqueza e felicidade. Quando não conseguimos dar pequenas demonstrações, podemos fazê-lo em grandes proporções. Se desejar algo que ainda não conseguiu obter, desenvolva deliberadamente sua imaginação e mire em algo maior. Declare: isso ou algo melhor. Permita que minha abundância ilimitada apareça agora.
Um antigo provérbio diz que o que está mais alto está mais perto. A rica substância sempre preferirá fluir ilimitadamente. Se revertermos as imagens de fracasso e ausência em nossas mentes para novas e fortes vibrações de sucesso abundante, coisas maravilhosas virão a nós. Como um famoso jogador de golfe atingiu o sucesso. Um famoso jogador de golfe descobriu que o segredo do sucesso estava nas imagens mentais que deliberadamente criava sobre a partida que jogava. Percebeu que balançar o taco de uma determinada maneira não seria o suficiente para levá-lo à vitória. Estratégias e atitudes normalmente se mostravam mais eficazes. Quando perguntado sobre seu segredo, respondia que imaginava cada passo de seu jogo com antecedência. Em seus primeiros anos no esporte, não conseguiu o mesmo êxito, pois agia de um modo diferente. Sua ascensão como golfista profissional foi muito rápida, depois que passou a imaginar deliberadamente o sucesso ao invés de esperar o fracasso em suas partidas. Bons resultados surgem quando, primeiramente, os acionamos mentalmente. Comece a se livrar das imagens fixas e rígidas dos problemas financeiros, declarando: não me aterei a imagens mentais de crises financeiras, formas de vida limitadas ou fracasso. A abundância de meus bens não pode ser limitada. O terceiro mandamento da prosperidade. 3. Não deverás pronunciar palavras de fracasso, pobreza, infelicidade ou doença. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Eis um pequeno segredo de prosperidade que Moisés tentou indicar aos hebreus alguns séculos atrás. Seu conceito de natureza divina faz de você o que você é. Ele afeta a sua saúde, sua aparência, seu lar e seu trabalho. Afeta o tipo de amigos e inimigos que possui. Afeta o tipo de pessoa com quem você convive. De todas as coisas indispensáveis em sua vida, a mais importante é a ideia que você tem de Deus, pois é ela quem determina todo o resto. O nome e a natureza de Deus pertencem ao bem. Quando pronunciamos palavras do bem, falamos ao Senhor, à sua natureza, ao seu universo de vasta abundância da maneira mais elevada. Entretanto, quando expressamos ideias de fracasso, pobreza, infelicidade ou doença, amaldiçoamos a natureza de Deus e usamos seu nome em vão. Ao nos recusarmos a usar palavras negativas, adquirimos o poder de dissolver condições igualmente adversas. Suas palavras são criativas, representam Deus em ação. O Senhor mostrou a importância do uso de seu nome de maneira positiva, quando disse a Moisés como deveria libertar os israelitas da escravidão no Egito. Instruiu-o a dizer ao faraó: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Como um homem se tornou um famoso escritor de peças teatrais. Quando trabalhava como carregador de bagagens em um hotel no sul da Califórnia, um homem concebeu a ideia de escrever uma peça de teatro. Já havia aprendido sobre o poder existente nas palavras de afirmação "eu sou". Passou a orar todos os dias: eu sou um escritor de sucesso. Eu sou, eu sou, eu sou. Parecia fantasia de um garoto que não tinha nenhuma experiência com peças teatrais, mas decidiu agir logicamente e escrever uma história sobre algo que lhe era familiar: a vida de um mensageiro de hotel. Algum tempo depois, com produção de Al Jolson, sua peça alcançou a Broadway. Continuando a usar frases contendo os termos "eu sou", tornou-se um bem-sucedido professor e palestrante metafísico, o que o permitiu viajar ao redor dos Estados Unidos e para o exterior.
O quarto mandamento da prosperidade. 4. Deverás descansar e deixar que Deus trabalhe por sua saúde, riqueza e felicidade. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 20, versículo 8. Segundo a lei judaica, não é permitido trabalhar no 7º dia, ou sábado. Depois de 6 dias de labor, acreditava-se que o indivíduo deveria descansar e permitir que os frutos de seu esforço dessem resultado. Esse mesmo princípio de sucesso se aplica aos níveis mentais e espirituais. O sábado simboliza um momento de interrupção do esforço. Após ter contato com os 3 primeiros mandamentos, perceberemos a sabedoria em: primeiro, reconhecer em Deus sua única fonte na busca por orientações e abundantes provisões. Segundo, não se ater a imagens mentais de crises financeiras ou fracassos, imaginar o sucesso abundante com firmeza. Terceiro, não pronunciar palavras de fracasso, pobreza, infelicidade ou doença. Usar constantemente termos que remetam à saúde, prosperidade, bem-estar e ordem divina. E deixar que a ilimitada bondade de Deus trabalhe para, através e junto com sua saúde, riqueza e felicidade. Se desejar obter qualquer coisa que vale a pena, é preciso guardar o sábado. Se não nos afastarmos de algo para o qual já fizemos tudo o que podíamos, não permitimos seu crescimento. Os pescadores têm um belo ditado: existe um momento de pescar e o de deixar as redes secarem. Existe um momento do trabalho e um momento do descanso. Muitos não alcançam a tão sonhada prosperidade porque fazem tantas tentativas que não percebem o sábado. Precisam repousar para permitir que seu trabalho renda bons frutos. Estamos tratando de um segredo de sucesso que não pode ser ignorado se quisermos obter realizações em nossas vidas. Quando tentamos de tudo, interna e externamente, para resolver um antigo problema ou para trazer novos resultados e nada acontece, é preciso parar de tentar. Devemos usar a seguinte meditação: descanso e deixo que Deus trabalhe para o bem de minha saúde, riqueza e felicidade agora. Tendo feito tudo o que podia pela situação, agora relaxo, descanso e deixo acontecer. Mantenho-me confiante na bondade do Senhor. Os resultados advindos da situação surgem rapidamente e em paz. Dou graças e me alegro pelos frutos que recebo em minha vida agora. Sempre perceberemos que estamos prontos a observar os momentos de descanso. Se tivermos feito tudo a nosso alcance pela situação, passamos a pensar cada vez menos sobre ela. Nossa mente buscará apenas a tranquilidade e a paz sobre o assunto, pois já o teremos libertado mentalmente para que renda os melhores frutos possíveis. Ao desviarmos a atenção para o outro lado, recebemos os bens que tanto desejamos. O 5º mandamento da prosperidade. 5. Deverás usar o amor e a sabedoria de Deus de forma honrada em todas as fases da tua vida. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Trata-se de um mandamento literal para que estimemos nossos pais terrenos, responsáveis por nossa existência física e por atender nossas necessidades nos primeiros anos de vida. O enquadramento correto às relações humanas começa com o devido respeito às primeiras pessoas que conhecemos, ou seja, nossos pais ou aqueles que os representam. A declaração tem uma ligação verdadeira com todas as pessoas e situações agora. É excelente para trazer felicidade e tais relações. Existe ainda um significado metafísico nesse mandamento. Os sábios e ensinamentos do passado enfatizam a importância da lei de polaridade como requisito para o controle da vida e para o amor no intuito de alcançar o sucesso. Tais qualidades são simbolizadas pelos gêneros feminino e masculino na Bíblia.
se revir as experiências de sua vida em que se considerou fracassado, perceberá que uma dessas qualidades estará ausente. Provavelmente terá usado sabedoria ou amor, mas não o equilíbrio entre essas duas forças. Sem isso, o resultado obtido foi considerado ruim. O sucesso em todos os níveis começa com o uso equilibrado do amor e da sabedoria. É um ato sagaz iniciar um novo dia, um novo projeto com o seguinte pensamento: a sabedoria infinita guia-me, o amor divino faz-me prosperar e tenho sucesso em tudo que me proponho a fazer. O amor e a sabedoria unem-se agora dentro de mim. Eis a melhor maneira de equilibrar essas duas forças. Não importa o mal que insista em surgir em sua vida, recuse-se a mencioná-lo. Os místicos há muito ensinam que as aparições do mal são bens que não se desenvolveram. Quando nos recusamos a falar sobre tais aparições e abençoamos as situações problemáticas com amor e sabedoria, expandimos nossos bens. Como uma filha ajudou sua filha adolescente. Uma jovem decidiu largar a escola, foi despedida de diversos empregos, se juntou a companhias questionáveis e passou a chegar cada vez mais tarde em casa. O diálogo já não ajudava. Punições ou regras rígidas de disciplina não faziam efeito, nem mesmo as várias tentativas de terapia familiar conseguiram sensibilizá-la. A mãe recusava-se a discutir o comportamento negativo da adolescente com quem quer que fosse. Frequentemente, afirmava em forma de oração: tudo está bem. O Senhor reina em você e em sua vida. O amor e a sabedoria divinos estão trabalhando nesse exato momento. Você é filha de Deus e Ele a ama. Tiraremos somente bens abundantes e crescimento dessa experiência. Para as outras pessoas, esse método parecia tolice. Mas a mãe persistiu, pois sabia que as pessoas mudam de maneira inesperada. Aquilo que tendemos a olhar com desdém pode representar um ser elevado nascendo na experiência do outro. Aos poucos, a filha começou a reagir. Passava mais tempo dentro de casa, ficou mais confiável e fidedigna, conseguiu manter-se no emprego, começou a frequentar a igreja assiduamente, finalmente voltou para a escola e se tornou uma boa aluna. Como os resultados poderiam ter sido diferentes se a mãe não tivesse clamado pelo amor e pela sabedoria divina para que agissem sobre sua filha? O sexto mandamento da prosperidade. 6. Não deverás matar teus bens abundantes, acreditando em algo menor do que eles. Não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Quando somos cuidadosos em não destruir a coragem e a fé de alguém, obedecemos a esse mandamento. O homem não tem o direito de privar ninguém de sua vida, pois não é capaz de substituí-la. Quando um homem tira a coragem de outra pessoa, pode-se dizer que a está matando. Como um contador ajudou a todos em seu escritório. Um contador trabalhava em um escritório onde todos estavam insatisfeitos. Era desanimador ouvir as críticas e reclamações expressas diariamente. O homem percebeu que aquelas pessoas estavam matando seus bens através de suas palavras negativas. Passou então a chegar ao escritório meia hora mais cedo todas as manhãs e a escrever o nome de cada um dos funcionários, declarando: há coisas maravilhosas à sua espera. Você deverá obtê-las. Por isso, peça-as agora. Seus bens estão ao seu alcance e aparecerão muito em breve. Durante o dia, quando as insatisfações eram repetidas, o contador repetia para si: seus bens estão ao seu alcance e aparecerão muito em breve. Em pouco tempo as coisas mudaram. Um dos colegas decidiu aposentar-se e se mudar para uma chácara. Outro funcionário recebeu uma oferta de emprego em uma excelente empresa de advocacia, o que incluía sua promoção e aumento de seu salário. Um dos rapazes finalmente passou em um teste e recebeu sua certificação de contador público.
algo que tentava obter havia 10 anos. Todo o grupo foi beneficiado depois que apenas um deles manteve o pensamento positivo. Seus bens estão ao seu alcance. Seus bens sempre estarão ao seu alcance. Frequentemente, somos os responsáveis por destruir tal pensamento por meio de palavras negativas de insatisfação. Assim que revertemos nossas ideias, recebemos tudo de volta. 7º mandamento da prosperidade. 7. Não deverás adulterar teus bens. Não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Isto é, corromper ou tornar impuro através da adição de uma substância estranha. Este mandamento diz respeito à moral e ao pensamento claro. Adulterar mentalmente significa mesclar o pensamento sobre o bem com as ideias de limitação. Adão e Eva, como simbologia, receberam instruções a respeito desse princípio de sucesso, quando foram proibidos de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sempre que pensamos sobre o bem e em seguida juntamos a isso as ideias de limitação, estamos cometendo o adultério mental. Quando aceitamos e nos conformamos com algo que não representa o melhor para as nossas vidas, estamos adulterando nossos bens e os misturando à crença de que devemos nos contentar com uma forma de vida limitada permanentemente. Conformarmos com saúde precária, dificuldades financeiras, desarmonia ou confusões é adulterar as bênçãos de um indivíduo, fazendo com que receba resultados mesclados. Quando nos sentirmos tentados a aceitar menos do que merecemos, devemos declarar: tenho o direito divino de receber o melhor. Confio que meus direitos divinos farão com que eu experimente apenas o melhor. Não acredito em misturas. Não acredito no fracasso. Acredito no sucesso absoluto. Não aceito misturas. Não aceito fracasso. Aceito apenas o sucesso absoluto. Como um empresário adquiriu um automóvel com restrições e aprendeu uma valiosa lição. Um empresário do estado da Virgínia dividiu recentemente comigo uma experiência em que sentiu ter adulterado seus bens em uma transação financeira. Contudo, acredita ter aprendido uma lição durante esse processo. Gostaria de compartilhar com a senhora uma recente demonstração de prosperidade que deixa claro uma das lições que li em um de seus livros. Algo de que, até então, minha mulher e eu não nos lembrávamos. Nosso antigo automóvel vinha dando problemas e por isso fomos forçados a considerar a compra de um novo. Como fazia muito tempo que não comprávamos um carro, ficamos chocados com quanto custam hoje em dia. Mantendo o pensamento próspero, finalmente aceitamos a ideia de adquirir um automóvel zero, ao invés de um seminovo. Em seguida, escrevi uma declaração de prosperidade especificando aquilo que desejávamos e dando graças por termos obtido a quantia necessária. Rapidamente, conseguimos realizar uma transação bastante vantajosa com o dinheiro fornecido pelo banco em que trabalhava meu cunhado. Somente mais tarde percebi que havia limitado o acordo. Eu deveria ter deixado claro em meus pensamentos e em minha lista de prosperidade que as condições para o pagamento viessem de maneira irrestrita. Apesar de tudo, aprendi uma valiosa lição. Primeiro, que posso obter resultados com a técnica simples que utilizei. Segundo, que deveria ter sido mais específico sobre o que desejava no que dizia respeito aos resultados financeiros que pretendia obter. O bem que pude extrair de minha aparente distração foi que, a partir de agora, serei mais cuidadoso com minhas palavras. Achei que gostaria de saber sobre uma demonstração como essa. Não adultere seus bens dizendo meias-verdades. Clame por seus bens com pensamentos firmes, com palavras que descrevam exatamente aquilo que deseja. O 8º mandamento da prosperidade. 8. Não deverás obter nada de graça. Não furtarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 15.
Emerson, um famoso filósofo americano, escreveu sobre esse mandamento quando disse que tudo tem um preço, e se este não for pago, obteremos não o que desejamos, mas algo diferente. O homem não pode ser enganado por ninguém além de si mesmo, disse em seu artigo Compensation. Quando tentamos obter algo de graça, estamos simplesmente enganando a nós mesmos. Uma das razões de haver pobreza em meio à abundância do universo é ainda existirem no mundo pessoas que insistem em tentar obter o que desejam de graça. Nessa tentativa, não entram em contato com a substância universal ou com as ricas ideias que possuem dentro de si mesmas e, portanto, permanecem no estado de miséria. Se por acaso sentir tentado a obter algo sem pagar nada por isso, lembre-se de que está apenas atrasando a aquisição de seus bens. O que se deseja deve ser obtido primeiramente no nível da consciência e dos sentimentos, para depois recebermos quaisquer resultados permanentes externos. Como uma doença crônica foi finalmente curada. Uma mulher sofria de uma doença cuja cura não foi obtida nem mesmo através dos melhores tratamentos médicos. Finalmente descobriu que uma saúde duradoura só é alcançada com o desenvolvimento de uma consciência saudável. Portanto, parou de falar de seus problemas de forma negativa e passou a ler livros sobre o assunto. Começou a fazer exercícios físicos, experimentou uma nova dieta proposta por seu médico e passou a equilibrar melhor seu trabalho, diversão e descanso em sua vida. Gostava de mexer todos os dias em seu jardim. Tomava sol e fazia longas caminhadas ao ar livre. Fez uma roda da fortuna para a sua saúde, na qual acrescentou figuras da vida ativa e sadia que desejava levar. Ao olhar para o mapa diariamente, dizia: sou a filha radiante de Deus. Minha mente, meu corpo e tudo que se relaciona a mim reflete agora a perfeição radiante do Senhor. Passou a glorificar seu corpo, seu mundo e a outras pessoas. Juntou-se aos que apenas falavam sobre saúde. Acabou tornando-se membro de uma organização em que os membros passavam a maior parte do tempo das reuniões discutindo sobre problemas do organismo. Planejou participar de eventos especiais para os quais ficava ansiosa. Peças de teatro, cinema, concertos, exibições de arte e jantares. Com isso, imaginava-se ativa, forte e capaz de comparecer a todos os compromissos. Constantemente, abençoava o próprio corpo com muita energia e sua vida com cada vez mais atividades. Agradecia por estar inteira e se sentindo bem. Conforme usava tais métodos para desenvolver uma consciência de melhoria de seu estado físico, conseguiu abandonar antigas crenças, incluindo a fadiga, a doença, a velhice e a falta de atividade. Sua nova consciência passou a tomar conta de seus pensamentos, sentimentos e de seu ser. Sua vida era o reflexo das belas figuras de bem-estar e felicidade que colocaram em sua roda da fortuna. Não podemos roubar nossos bens. Eles virão automaticamente quando revertermos nossa forma de pensar. Com esse objetivo, é possível que você deseje fazer as seguintes declarações. Não busco obter algo de graça. Neste momento, estou desenvolvendo uma consciência de paz, saúde e plenitude. Conforme ajo dessa maneira, vejo os resultados se aproximarem. O 9º mandamento da prosperidade. 9. Não deverás levantar falso testemunho contra Deus, a fonte de todos os teus bens, dos teus próximos e do teu mundo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. O termo próximo significa aqueles dos quais estamos mais perto. Sua natureza divina é o elemento mais familiar a você. Depois dela vem a natureza de seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Há ainda uma natureza divina universal do bem para todas as pessoas e situações que só está esperando para ser reconhecida e liberta, com o intuito de produzir resultados felizes na vida de um indivíduo e seu mundo.
Levantamos falso testemunho contra o próximo sempre que damos ouvido a fofocas ou a comentários negativos sobre ele. Damos falso testemunho quando falamos de sua doença e discutimos seus sintomas, ou quando consideramos mal-sucedido e dizemos que está enfrentando dificuldades financeiras. Fazer tais afirmações mostra que nossa visão sobre ele limita-se ao ponto de vista humano. Entretanto, ignoramos estar lidando com um ser espiritual, com potencialidades divinas que ultrapassam nossos sonhos mais alucinados. Podemos ajudá-lo a libertar sua natureza divina, declarando: não mais levanto falso testemunho contra ti. Observo-te como és verdadeiramente, um filho triunfante de Deus. Damos falso testemunho contra nós mesmos quando dizemos não tenho condições para isso ou simplesmente não posso comprá-lo. Do ponto de vista humano, essa situação pode parecer legítima, mas os problemas só podem ser resolvidos sob a visão divina. A divindade que existe em nós nunca é pobre. Nosso Deus interno é rico e sempre nos mostrará o caminho para o crescimento do sucesso, se assim solicitarmos e para seguir as orientações que nos forem passadas. Lembre-se sempre, Deus não comete erros ou produz fracassos. Sou um sucesso absoluto, pois fui concebido pelo Senhor. Como manter esse mandamento da prosperidade? Podemos manter esse mandamento da prosperidade através da seguinte declaração: nunca falo sobre problemas ou limitações financeiras. Proclamo termos de abundância. Levanto testemunho a minha herança de farturas. Expresso o próspero poder da inteligência universal com um bom, sábio e amoroso julgamento ao lidar com as questões financeiras nesse momento. Levantaremos falso testemunho contra o Deus universal se falharmos em reconhecê-lo como a fonte de nossas provisões ou se não o colocarmos em primeiro lugar financeiramente. Quando as pessoas sofrem com problemas relacionados a dinheiro, é porque não reconhecem Deus como a fonte de suas provisões e não o colocam como prioridade financeira, o que deve ser feito por meio da doação permanente em nome das obras divinas. A lei é clara. Quando tiramos do Senhor, nossos bens também nos são tomados de alguma maneira. É Deus quem nos proporciona tudo o que temos e tudo o que desejamos ter, seja saúde, riqueza ou felicidade. 1/10 das suas bênçãos é uma quantia irrisória, para devolvermos a Ele em agradecimento. O ato de pagar um tributo faz com que a abundância do universo continue fluindo e nos atingindo das mais diversas maneiras. Nunca veremos alguém que pratica a adoção passando necessidade, diz um velho provérbio. Procure sempre afirmar: não levanto falso testemunho contra Deus, o provedor de todos os bens, deixando de doar. Ofereço alegremente e livremente as obras do Senhor. Levanto testemunho sobre a verdade de que Deus é a fonte de minhas provisões. Coloco Deus como prioridade financeira em minha vida. É abençoada de forma ordenada, harmoniosa e abundante. O 10º mandamento da prosperidade. 10. Deverás clamar por teus próprios bens. Não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não precisamos do bem que pertence ao outro, e mesmo que o possuíssemos, não nos satisfaríamos. Se cobiçarmos aquilo que não nos pertence, encontraremos problemas. O que é de outro não nos pertence por direito divino. Se esse fosse o caso, teríamos recebido a graça antes de qualquer pessoa. Se não é nosso direito divino, mesmo que obtivermos, não nos fará bem. Como clamar por seus próprios bens ao invés de cobiçar os bens alheios? Uma moça cobiçava o marido de outra mulher e acabou por conquistá-lo. Porém, o homem não era nada do que esperava. Anos mais tarde, conheceu e se apaixonou por um rapaz solteiro e desimpedido, que a teria desposado caso ela não estivesse comprometida. Cobiçando o bem alheio, caiu em depressão e desapontamento, bem como tantas outras pessoas envolvidas nesse relacionamento controverso. Aquilo que não nos pertence jamais atenderá às nossas necessidades ou nos satisfará.
Não precisamos cobiçar algo alheio ou tentar forçar mentalmente sua obtenção. Procure notar que os bens de outra pessoa indicam que as realizações semelhantes caminham em sua direção. Procure notar que os bens de outra pessoa indicam que realizações semelhantes caminham em sua direção. Ajude a atraí-los, afirmando: estou em contato com as fontes desse bem. Algo divinamente equivalente está sendo preparado para mim nesse momento. Aceito-o com gratidão. Resumo. 1. Muitas vezes ouvimos falar de Moisés como o homem que libertou seu povo da escravidão no Egito, é verdade. Mas o milionário fez muito mais do que isso. Sua missão era de prosperidade, ajudar os hebreus a enxergar que não precisavam se submeter à escravidão de um poder estrangeiro para prosperar, que Deus era sua única fonte de provisões e que poderiam desfrutar de uma vida de farturas em sua própria terra prometida. Quando seguirmos esse pensamento, veremos por que os 10 mandamentos são poderosos mandamentos de prosperidade. 2. A partir dos 10 mandamentos, conhecemos os ensinamentos de prosperidade e sucesso específicos, capazes de nos livrar das limitações ou daquilo que não represente o melhor para nossas vidas. Ser bem-sucedido significa obter resultados favoráveis, e esses 10 preceitos nos mostram como fazer isso. 3. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à atitude correta do homem para com Deus e sua relação com o Senhor, considerando o seu rico e amoroso Pai, seja com o Deus que reside em cada ser humano, seja com o Deus universal. Os últimos 6 remetem à atitude correta do homem para com outras pessoas e sua relação com elas. 4. Todos os mandamentos contêm poderosos ensinamentos sobre como ter uma vida próspera. Devemos entendê-los e aplicá-los, especialmente quando, em nossos períodos desérticos, como os hebreus, ficamos tentados a aceitar e a nos conformar com aquilo que não representa o melhor para nossas vidas. 5. Os mandamentos da prosperidade. A. Deverás considerar apenas Deus como a fonte de tuas orientações e abundantes provisões. B. Não deverás te ater a imagens mentais de crises financeiras, formas de vida limitadas ou fracassos. C. Não deverás pronunciar palavras de fracasso, pobreza, infelicidade ou doença. Deverás descansar e deixar que Deus trabalhe por tua saúde, riqueza e felicidade. E. Deverás usar o nome e a sabedoria de Deus de forma honrada em todas as fases da tua vida. F. Não deverás matar teus bens abundantes acreditando em algo menor do que eles. G. Não deverás adulterar teus bens. H. Não deverás obter nada de graça. I. Não deverás levantar falso testemunho contra Deus, a fonte de todos os teus bens, dos teus próximos e do teu mundo. J. Deverás clamar por teus próprios bens. Encerro por aqui a leitura do capítulo 6 do livro Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Eu sou Andréa Quintão, agradeço a sua companhia aqui no canal. Comenta aqui nesse vídeo se você tem gostado dessa leitura, aquilo que você também quer ouvir por aqui, e espero que esse conteúdo que eu compartilho seja um conteúdo que beneficie a sua caminhada e a sua vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.